Temos aí uma bonita pecinha de R$5, né, o chamado Vzinho. Então, o menor valor em cobre circulante no período, esse aqui datado de 1749, reinado de João V, então ainda durante o período do Brasil colonial. Chama atenção nessa peça que ela ser uma cunhagem exclusiva para a região do Maranhão. Então, por várias vezes se reclamou nessa região a falta de numerário, né, a falta de moedas para circulação, até que em 1749, né, cunhadas em Lisboa, aí um conjunto de moedas exclusivos aí para circular nessa região. Claro que com o tempo aí elas foram caminhando pelo Brasil todo e se espalharam, né, se diluíram aí na circulação de todo o Brasil colonial, mas a princípio aí foram destinadas exclusivamente para a região do Maranhão. Temos aí um bonito R$80 de 1823, cunhado no Rio de Janeiro. Então é do reinado do Dom Pedro I. Então uma moeda grandona de cobre. É o primeiro ano aí que se cunhou moedas na casa do Rio de Janeiro, aí já durante o período do Brasil independente. E essa aí que posteriormente, a partir de 1835, recebeu o carimbo de 40, reduzindo pela metade o seu valor, já durante o reinado do Dom Pedro II. Pecinha serrilhada. Aí o Brasil Imperial. Então peça em excelente estado de conservação entrando na coleção aí. O ano de 23 é sempre um pouquinho mais chato de achar em bom estado de conservação. Temos aí um bonito R$1.000, esse aqui de 1922, moedinha comemorativa aí do centenário da independência no Brasil. Moeda de bronze e alumínio, né, amarelinha, aí, super comum, né? E existe um erro de cunhagem nessa peça aqui, que torna ela aí um pouquinho mais interessante, né? Então, se a gente vê aqui logo abaixo das duas efígies aqui, está escrito Brasil, mas se vocês repararem bem, o R aí foi substituído por um segundo B. Então, a tal da variante BB. Então, pecinha conhecida, catalogada, tem tanto nesse valor aqui de R$1.000 quanto no de 500, sendo aí mais difícil um pouquinho de se encontrar um pouquinho não, né? Bastante mais difícil de se encontrar no de 500 e sendo mais comum aí no de 1.000. Então, um erro interessante, catalogado, que tem que constar em toda a coleção. Não só classificar moedas com erro, como o caso dessa aqui, é saber um pouquinho da história desses erros, né? Muitos deles, por exemplo, a gente tem aí o enredo por trás, né? Como é o caso dessa aqui. O então chefe aí da abertura dos cunhos era o Girardet, então um importante nome aí, abridor de cunho da Casa da Moeda, fez diversas medalhas, então tem não só moedas, mas também medalhas, então tem um acervo bem amplo de produção, né? Como chefe responsável, ele acabou deixando passar esse erro que acabou custando, inclusive, o emprego dele. Né? Então, uma pecinha interessante, tem a historinha por trás, né? Já conhecida aí, então sempre bacana de ter na coleção. E nós temos uma pecinha interessante, o tal do coletinho, R$500, né? Da série Vicentina. Então, uma pecinha mais difícil da série, entretanto, essa aí falsa, né? E acreditamos aí ser uma falsa do período. Então, pecinha bem estranha, né? A própria coloração, e a gente vê que não é o metal correto que foi utilizado. Ela tem já algum desgaste, inclusive, né? Mas é uma pecinha bem feita. Acreditamos ser da época e não uma réplica atual, né? Pelo próprio desgaste da peça, né? Uma reprodução meio grosseira, né? Até porque um colecionador não se enganaria de forma nenhuma com uma peça desse tipo, né? Já no comércio isso pode ser que aconteça, né? Isso a gente vê aqui também o bordo liso e provavelmente cunhado os dois lados depois unidos, né? Pela essa serrilha estranha, que é esse bordo estranho. Então, um pecinho interessante aí que está na coleção por acreditar ser da época e não uma réplica. Aí nós temos um bonito 10 centavos, circulante, então, né, atual aí, de 1999. Então, uma datinha aí, por ter uma quantidade um pouco menor que as demais, um pouquinho mais difícil de se conseguir. Chama atenção aí o estado de conservação, né? A moedinha está linda, né, em excelente estado. Tem nenhum desgaste, não tem marcas de circulação. A única coisa aí que ela não tem aquele brilho de cunho, né? Então, a maioria dos autores aí vai ser de comum acordo, né, nessas definições, que a flor de cunho necessariamente não precisa ter
o brilho de cunho, né? Então, como essa aqui aí que acabou perdendo o brilho, porém tem uma parte no uniforme bonita, clara, pode ser então aí considerada como flor de cunho mesmo sem ter esse brilho. Então, pecinha bonita aí da coleção em excelente estado. Aí nós temos uma bonita moedinha de R$1, essa aqui comemoração dos 40 anos aí do Banco Central do Brasil. Então, comemorando aí a fundação 1965-2005. Pecinha comum de circulação, ela tem grande quantidade, então não é uma moeda difícil de ser encontrada. Entretanto, essa aí é em excelente estado de conservação. Então, esse tipo de peça sendo comum só vai realmente ter algum valor para coleção, para ser guardada, enfim, se tiver num estado parecido com esse aqui. Bonita, então, sem sinais, sem desgaste, sem riscos, de preferência aí com esse brilho original aí da cunhagem, né? A impressão que tem alguns risquinhos aqui, mas é no holder, né? No plástico e não na moeda em si. Então, moedinha comum só vai ter valor em excelente estado para entrar em coleção. Caso contrário, pode gastar comprando pão sem medo. Uma dúvida frequente do pessoal que vem acompanhando o canal aí é a forma como guardar aí, né, condicionar as pecinhas de maneira segura nos coin holders. Bom, o pessoal que acompanha também já sabe que eu sempre uso os autoadesivos, então nesse aqui. Então eu coloquei aí algumas informações que eu entendi como relevante da pecinha em questão, né, e o holder é esse aqui, autoadesivo. Então tem essa parte aqui que você tira, né, e essa parte aqui contém um adesivo. É interessante a gente perceber que a cola não chega próxima à moeda, tendo essa parte aqui, nessa área de segurança aqui nesse círculo. Então, por mais que você coloque a moeda aí, de forma alguma ela vai entrar em contato com a cola presente no coin holder. Então, é só dobrar aqui, colocar a moedinha e fechar. Outro ponto que também você me pergunta se algum tipo de limpeza deve ser feito na moeda. Limpeza não, né? Mas uma breve higienização simples de colocar a pecinha sobre uma flanela e passar suavemente, somente para tirar aquela eventual gordura da sua própria mão, né, de ter tocado na peça, é interessante, mas coisa muito sutil, com delicadeza, não se esfrega a moeda. Feito isso, a gente pode colocar ela aqui dentro do holder, sempre achando o norte dela, né, deixando ela bem correta, bem centralizada, com a coroa acima, e fechamos aqui. Então ela devidamente acondicionada, em especial gosto desses holders adesivos porque protegem aí quanto à entrada de umidade, enfim, né, seria aí uma forma mais segura do que aqueles que são grampeados, né, uma vez que a umidade pode acabar entrando também. Isso aí, tendo a cola, tendo todo esse plástico aí, acaba protegendo melhor a pecinha. Então fica assim as pecinhas da coleção. Eventualmente nas pastas essa orelhinha aqui não cabe, né, como inclusive nas que eu uso, então eu acabo cortando essa pontinha aqui. Mas enfim, isso aí para matar a curiosidade, o pessoal que sempre pergunta como eu venho acondicionando as pecinhas e como se utilizar esse holder autoadesivo.